Nesse estudo de caso, vamos dar uma olhada nas origens da carga que chega ao Porto de Santos e quais são as alternativas que nós temos para o uso do Porto de Santos na exportação e importação dessas cargas. Aqui está uma visão da Interlândia e da participação dos estados na sua contribuição na formação de carga do Porto de Santos, onde São Paulo contribui com 77% das cargas. A partir, então, da composição das cargas do estado de São Paulo, que corresponde a 77% do comércio exterior que vai pelo Porto de Santos, podemos definir e nos perguntar de onde vêm essas cargas dentro do estado de São Paulo. Nesse trabalho de pesquisa que eu conduzi recentemente, a origem das cargas dentro do estado de São Paulo estão concentradas nessa região que nós podemos chamar de macrometrópole, que inclui a região metropolitana de São Paulo, de Campinas, da Baixada Santista, a microrregião de Sorocaba, de São José dos Campos e a de microrregião de Jundiaí. Essa área está definida por 3 perímetros. O perímetro do Porto, que está a 75 quilômetros do centro de São Paulo, o perímetro da região metropolitana de São Paulo, que está a 150 quilômetros do centro de São Paulo, e o perímetro de 200 quilômetros, que está a 200 quilômetros do centro da cidade de São Paulo. Então, dentro dessa região, como nós pesquisamos, podemos perceber que 65% da carga está circunscrita a um raio de 0 até 225 quilômetros, como vocês podem ver no canto esquerdo abaixo da figura. Esta figura mostra os corredores, principalmente os corredores ferroviários, que convergem ao Porto de Santos. Mas como nós vimos na figura anterior, a 65% da carga do Porto de Santos percorre um raio que vai de 0 a 225 quilômetros. Portanto, os maiores problemas de acesso ao Porto de Santos estão circunscritos a essa região de movimentação de carga dentro da macrometrópole de São Paulo. Nessa figura, voltamos de novo com a figura que mostra a importância da macrometrópole, definindo que a maior parte, 32% da carga que converge ao Porto de Santos, está sendo gerada dentro da região metropolitana de São Paulo. Com isso, esses problemas de acesso ao Porto de Santos estão realmente circunscritos a essa região, já que a carga que se dirige ao Porto de Santos percorre uma distância média de 110 quilômetros. Essa figura mostra o perímetro do Porto de Santos, que é uma distância de 0 a 75 quilômetros do centro de São Paulo, onde mostra, digamos assim, os maiores problemas de acesso ao Porto de Santos, que é restrito, né, pela topografia da região devido à Serra do Mar. Essa figura mostra, digamos, bem acentuadamente as restrições topográficas de acesso e movimentação de carga da região metropolitana de São Paulo, que gera 32% da carga ao Porto de Santos. Os problemas de acesso ao Porto de Santos nos levam, então, a uma visão topográfica e as possíveis alternativas ao Porto de Santos. Aqui nós podemos ver a área cornubarada, né, de intensa urbanização, que está, digamos, envolto o Porto de Santos, mostrando desde o litoral sul até o litoral norte. Como uma das alternativas ao Porto de Santos, nós temos o Porto de São Sebastião, onde nós podemos ver que as restrições topográficas se tornam ainda muito mais acentuadas, porque nessa região a planície atlântica é muito pequena, criando, digamos assim, uma dificuldade extra na construção de acessos, digamos, ao Porto de São Sebastião em direção à macrometrópole. Aqui nós temos um close-up dessa região do Porto de São Sebastião, mostrando o avanço da Serra do Mar sobre a planície atlântica, deixando muito pouco espaço de manobra para a construção de acessos. A outra alternativa é o litoral sul, onde existe a proposta do porto em Peruíbe, que se chamaria Porto Brasil. Aqui nós podemos ver que a planície atlântica é, digamos assim, um pouco maior e, teria, digamos assim, um maior espaço para acessos e áreas retroportuárias. Aqui podemos ver o Porto de Santos, né, e a sua proximidade com a área metropolitana de São Paulo, que é essa mancha urbana que você vê no centro da figura.
Aqui voltamos a mostrar a visão dos acessos do litoral norte e a sua distância, né, em relação à macrometrópole ou à região metropolitana de São Paulo, na qual é muito mais bem servida com distâncias menores a partir do Porto de Santos, como nós vimos na figura anterior. Essa figura mostra a simulação de distâncias que nós fizemos a partir das 10 principais cidades que compõem a macrometrópole de São Paulo, mostrando que se as mesmas condições do Porto de Santos forem observadas para São Sebastião e Peruíbe, a distância média percorrida das cargas dessa cidade a esses portos são dessa proporção que você está vendo embaixo na figura. 110 km para o Porto de Santos, 186 km para o Porto de São Sebastião e 216 km para o Porto de Peruíbe. Então, nessa simulação, né, nenhuma cidade se beneficiaria com o deslocamento do Porto de Santos em relação a São Sebastião ou Peruíbe. As únicas cidades seriam São José dos Campos e Taubaté, que representam em conjunto 9% da movimentação de carga do Porto de Santos. Essa figura mostra os dados da simulação para toda a macrometrópole de São Paulo, que inclui 95 municípios, conforme nós computamos. Então, os resultados, né, mostram que, digamos assim, a maior parte da carga ao Porto de Santos está dentro do perímetro da região metropolitana de São Paulo e do Porto de Santos. Percorrendo não mais do que 110 quilômetros, como nós vimos na figura anterior. As outras opções, que é o Porto de São Sebastião e o Porto de Peruíbe, a figura mostra claramente que haveria um deslocamento, né, um aumento, digamos assim, de 20%, porque 20% da carga, como nós podemos ver na figura, percorreria de 225 a 300 quilômetros. E o mesmo se observaria para o Porto em Peruíbe, mostrando que a localização do Porto de Santos foi feita ao longo de 150 anos de porto organizado, de maneira que as empresas se localizaram de maneira a distribuir a carga da melhor maneira possível em relação a essas distâncias que nós estamos considerando nessa pesquisa. Essa figura mostra de novo a composição topográfica, né, de uma visão geral do litoral de São Paulo, desde o sul em Peruíbe até o norte em São Sebastião, mostrando que o Porto de Santos é aquele que tem a menor distância em relação ao centro da cidade de São Paulo. Com isso, se beneficiando, né, na distribuição de carga, porque nessa região metropolitana de São Paulo é que estão 32% da carga. Então, nenhuma opção, nenhuma alternativa é viável ao Porto de Santos devido a essa configuração da distribuição de carga em torno da região metropolitana de São Paulo. Aqui mostra de novo a composição dos 10 maiores municípios dessa região da macrometrópole, que representam 44%, né, da carga que vai ao Porto de Santos, liderado pela cidade de São Paulo, que representa 13%, depois São José dos Campos, São Bernardo, Guarulhos, Santos, até chegar em Cubatão, mostrando que essa simulação de distâncias, né, mostra que o Porto de Santos tem um apelo, digamos, muito grande, né, no papel da distribuição dessas cargas devido, digamos, à distância, né, porque é a menor distância do litoral a essas principais cidades que são exportadoras e Comex aqui nós estamos chamando do fluxo do comércio exterior de importação mais exportação. Portanto, como podemos ver através desse estudo que nós realizamos, né, a composição de cargas a partir e da definição da Interlândia do Porto de Santos é tal que 65% da carga provém dessa região da macrometrópole, 44% dessa carga está circunscrita a 110 quilômetros em torno da cidade do Porto de Santos, o resto do estado representa 12% da composição dos 77% da carga do estado de São Paulo. Você vê que os 10 principais municípios da macrometrópole contribuem significativamente mais até do que alguns estados, principalmente Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná.
A explicação pelo aquilo que foi dito no quadro anterior está muito bem demonstrado aí, digamos assim, nos problemas de acesso que estão a 75 quilômetros do centro de São Paulo, que nós chamamos o perímetro do porto, né? Os gargalos são circunscritos à margem esquerda em relação ao acesso a Cubatão e Imigrantes Anchieta, e a movimentação de carga dentro da região de São Paulo, que tem, digamos assim, o seu principal ponto em torno do Rodoanel. Aqui nós temos uma visão topográfica do perímetro da região metropolitana de São Paulo, né, que vai até, digamos, 150 quilômetros do centro de São Paulo, que mostra, digamos, como esses problemas de acesso, já que aí é gerada 32% da carga que se move em direção ao Porto de Santos, está, digamos assim, problemática devido à falta de rodoanel, ferroanel e toda a movimentação, digamos assim, rodoviária, porque a maior parte dessa carga é rodoviária por essas distâncias serem pequenas, mostrando, digamos, as restrições, né, de acesso ao porto e deslocamento em torno da região metropolitana de São Paulo. E aí está finalmente aquele terceiro perímetro da macrometrópole que mostra, digamos, a mancha urbana de São Paulo e as dificuldades, né, de se movimentar no arco de de São José dos Campos, Campinas, Sorocaba, para a movimentação da carga em direção a Santos, que tem que atravessar, digamos assim, essa região metropolitana de São Paulo. Neste quadro estamos aí mostrando então as 10 principais cidades da região metropolitana e as regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas, São José dos Campos, Baixada Santista, Sorocaba e Jundiaí, como formadoras da composição de carga do Porto de Santos, representando, digamos assim, 65%, né, dessa carga. E o papel que eles representam, gerando 100 bilhões de dólares do comércio exterior do Brasil, ou 27% do comércio exterior do Brasil. Então, além da Interlândia adjacente ao Porto de Santos, que é definida pela macrometrópole, teríamos também esse perímetro maior, que é da região da bacia do Tietê-Paraná, definindo a contribuição dos 12% restantes do estado de São Paulo, mais dos estados de Minas, Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná, representando aí uma Interlândia de 874 bilhões de dólares de PIB, população de 80 milhões e um COMEX de 200 bilhões de dólares, representando quase que a totalidade da movimentação do comércio exterior do Brasil.